Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Leonardo. Estamos agora no nosso primeiro vídeo no canal Ligado no Vascão. Esse canal vai trazer aí notícias e informações e até algumas críticas construtivas com relação ao nosso grande Vasco da Gama, nosso grande time, que nesse momento passa por uma crise instaurada ontem com a goleada sofrida perante a Ponte Preta. Estou trazendo aqui algumas notícias do site Net Vasco de hoje. A assessoria do Vasco informa que nenhum atleta ou integrante da comissão técnica falará nesta quinta-feira. Eu acho isso errado, até porque não pode se fugir da imprensa nesses momentos, tem que dar realmente a cara a tapa. A equipe foi muito mal, em grande parte eu acho que o Doriva tem uma parcela grande dessa culpa, a diretoria tem outra parcela, mas eu acredito que o Doriva erra muito em repetir escalações, mas não investir aí em melhorar a equipe quando ela está passando por uma dificuldade. Um exemplo disso é a não utilização de jogador como o Júlio César, como o Emmanuel Biancucci, que, na minha opinião, com certeza são infinitamente melhores do que Cristiano, do que Júlio dos Santos, Marcinho, Montoya. Todos esses juntos, eu acho que o Emmanuel Biancucci joga muito mais do que esse. E é uma pergunta que eu faço a vocês. Não seria a hora de trocar o treinador devido a esse momento crítico que está acontecendo no Vasco? Dá a impressão até que os jogadores estão fazendo corpo mole. E se vocês virem o gol que tomamos de peixinho ontem, foi um gol muito atípico, muito estranho. Dava a impressão que os jogadores estavam andando em campo no jogo de ontem. Eu acredito que sim, que a equipe está fraquejando, está deixando a desejar e está querendo a queda do treinador. Nas corredores de São Januário já se fala em grande contratação de impacto para tentar minimizar a crise. Já falaram em Ronaldinho, já falaram em Sheik. Eu particularmente não acredito em nenhum dos dois vestindo a camisa do Vasco. Talvez por conta do atual momento financeiro, eu prefiro ter os pés no chão e não acreditar que o Eurico vai fazer essa loucura, até porque ele tem falado muito que o Vasco tem um grande time, que talvez só ele esteja enxergando isso, porque ninguém da torcida hoje enxerga que o Vasco tem um grande time. Pelo contrário, todo mundo da torcida está vendo, está cobrando. Hoje de manhã foram na porta do estádio 6, 7 torcedores protestar na chegada dos jogadores. Eu vejo que tem jogadores que não estão mostrando por que vieram no Vasco. Marcinho, Dagoberto são grandes exemplos disso. Talvez jogadores que já tiveram o seu tempo no futebol, que já deveriam ter parado, mas continuam insistindo em jogar e prejudicar os clubes por que eles passam. Foi assim no Vitória, o Marcinho, e agora no Vasco faz a mesma coisa. Da mesma forma com que eu criticava o Douglas, hoje eu critico o Marcinho. Talvez o Marcinho esteja muito abaixo ainda do que o Douglas representou no Vasco na Série B no ano passado. Mas com certeza, se a equipe não contratar um grande reforço, ou 2 grandes reforços, eu acredito que o Vasco precisa de 2 meio-campo e pelo menos um goleiro reserva de nível, que fique, quando o Martins Silva for para a seleção, substitua a altura. O Jordi não está preparado. Ontem ele mostrou isso, mostrou imaturidade no lance que ele rebateu para o jogador da Ponte Preta, na perna do jogador da Ponte Preta fazer o primeiro gol, e mais infantilidade ainda quando foi expulso. Então eu acho que é um jogador que não está preparado. O Charles eu não conheço direito, sinceramente, e o Gabriel é um jogador novo. Eu acho que queimar jogadores nesse atual momento não é o ideal para o Vasco. E eu já vou mostrar aqui mais algumas coisas que hoje está circulando nos corredores de São Januário. E pelas notícias que aqui o site Net Vasco fala, o Vasco perdeu aí o Esquerdinha para o Curitiba, pode ver aqui. Acertou hoje com Curitiba.
E o Juninho reclamando porque o Eurico não deixou ter um minuto de silêncio aí pro pai quando o pai morreu. Eu acho que isso aqui é a briga entre os dois mesmo. O Eurico tem uma certa penimba com o Juninho desde a saída dele conturbada para ir pro Lyon, que deu por fato judicial. E daí pra cá Eurico e Juninho não falam a mesma língua. E essa briga vai ser até enquanto o Eurico estiver no Vasco. Talvez um dia o Juninho se candidatando à presidência possa aí, sei lá, apagar essa briga entre os dois, ou então mudar esse panorama do Vasco. Eu acho que o Vasco hoje é um time com uma diretoria amadora, mas o Eurico gosta e ama o clube e luta pelo clube. Eu sinceramente não gosto do estilo dele, mas acredito que ele faz o que ele pode pelo bem do Vasco. Já houve melhoras na área administrativa, com certeza, sensivelmente visível, com as melhorias do parque aquático, com a melhoria por conta também da ajuda da torcida do ginásio. Mas o Vasco também poderia estar investindo, e muito pesado, como o Palmeiras está investindo, como o Flamengo tem investido no programa sócio-torcedor. O programa sócio-torcedor do Vasco praticamente não existe. E se contratar um grande reforço, poderia botar esse reforço para alavancar essa situação do Vasco no sócio-torcedor. Eu acho que com isso a gente poderia sim almejar dias melhores no futuro. Acho que o Vasco pode não cair, mas briga seriamente para não cair. E eu torço mesmo que mude esse panorama de início do campeonato. Temos pela frente agora, nos próximos jogos, o Atlético Paranaense fora de casa, o Cruzeiro em casa, o Sport fora de casa e o nosso grande rival Flamengo no Maracanã. Todos esses jogos, o Vasco precisa, pelo menos, na minha opinião, para sair dessa zona incômoda, de 7 pontos. Com 7 pontos, o Vasco iria a 10 e ainda poderia estar ali vigorando entre a 13ª, 15ª, mas não acredito que estaria na zona de rebaixamento, não. Acredito que com 7 pontos desses 12 disputados, o Vasco conseguiria tá aí fugindo um pouquinho dessa zona incômoda e almejando grandes voos aí. Mas com o Doriva eu acho que não vai durar muito não. Acredito que no próximo jogo já o Vasco infelizmente perca seu treinador, porque a pressão está muito grande, o ambiente está horrível. Segundo o Sandro Silva hoje mesmo falou, ele criticou aqui, atribuiu a saída do time a uma maturidade do Doriva, mas também diz que o clima do Vasco não é dos melhores, ou seja, o clima interno do Vasco não é aquilo que a mídia está especulando lá de fora, que o Doriva tem um jogador na mão, não tem mais, e se isso não melhorar, infelizmente os jogadores vão derrubar ele, como já derrubaram outros técnicos, tá bom, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou tentar estar colocando aí por semana pelo menos 2 vídeos nos finais de semana, no feriado caso tenha, sobre o nosso Vasco. Eu também sou proprietário da página Ligado no Vascão no Facebook. Se vocês quiserem aí também dar uma passadinha lá, dar uma curtida na página. Como também curtam aqui o canal se gostaram desse vídeo. E vamos torcer aí pro nosso Vascão dar uma volta por cima, tá bom, galera? Eu também tenho, que quiser me seguir no Twitter, Ligado no Vascão. E vou estar trazendo também novidades a respeito de contratações já no próximo vídeo. Acredito aí sim que o Vasco possa contratar de 2 a 3 jogadores medianos e tá trazendo aí pro clube um fôlego para subir de posição, tá bom, gente? Um abraço e boa noite a todos.